Muitas vezes a imigração parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Se bem planejado, o processo é mais simples do que se imagina. 6 fatores cruciais para uma imigração bem-sucedida em 2024. Obviamente, não quero vender aqui nenhum tipo de ilusão. Mudar de país não é como mudar de bairro ou mudar de rua. Tem uma série de complexidades e alguns pontos que devem ser observados para que você evite dores de cabeça. Primeiro ponto que eu recomendo é que você atualize todas as informações. Muitas vezes a tomada de decisão para um processo migratório leva-se meses ou até anos. Muitas informações que você está trabalhando, elas foram colhidas no início do seu planejamento. E pode acontecer de que algumas dessas informações estejam desatualizadas. Portanto, você deve estar sempre atento e buscar informações recentes para que você comece o seu planejamento de forma totalmente atualizada, porque algumas regras podem mudar. Nós tivemos há alguns anos o problema da pandemia, onde várias regras mudaram ao longo do caminho. E eu falo sempre que a imigração é um organismo vivo, porque o mundo ele está a todo momento tendo alterações por questões políticas, por questões de guerra, por questões econômicas, e tudo isso afeta a imigração. Feito essa atualização, nós temos uma outra etapa que é fundamental: se planejar financeiramente. Por quê? Quando você vai para outro país, é natural que você ainda tenha que perfurar aquele mercado. Você não vai ter o mesmo posicionamento que você tinha no Brasil, por exemplo. Se você é um profissional de anos de história no Brasil, você vai ter que reconstruir essa história. E eu falo sempre que quando você migra, seja rápido, mas não seja precipitado. Existe uma linha sutil que define isso. Muitas vezes as pessoas chegam e topam qualquer coisa, sem conhecer, sem se familiarizar com o ambiente, e isso traz, às vezes, consequências que não são saudáveis. Então, se permita, através de um planejamento financeiro, a conhecer o mercado, conhecer o ambiente e, a partir daí, tomar as melhores decisões para que você possa usufruir de todos os benefícios que o novo país te oferece. Essa também é uma dica muito importante. Outro ponto, que talvez seja um dos principais, e não falo isso como reserva de mercado, pelo fato de ser advogado de imigração, é verificar a legalidade da sua presença no seu novo país. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos autoridades que são muito eficazes na fiscalização. Portanto, você já deve ter uma orientação adequada, correta, para a escolha do visto adequado, preenchimento dos requisitos e que você possa viver na América usufruindo do melhor que o país te oferece. Eu falo sempre que vir para os Estados Unidos e não estar legal é a mesma coisa de ir a uma festa, não poder beber, não poder dançar e não poder comer. Você assiste tudo o que está acontecendo na maior economia do mundo sem poder, de alguma maneira, participar daquilo. Portanto, a questão da documentação ela é extremamente importante, porque ela te dará direito de buscar as melhores alternativas e viver nos Estados Unidos sem nenhum tipo de limitação. Outra dica importante diz respeito à validação profissional. Eu falo sempre que as profissões elas são regulamentadas em seu país de origem. Eu sempre brinco o seguinte: um advogado no Brasil não é advogado no Paraguai, que é um vizinho que você consegue passar pela ponte da amizade. Por quê? O Paraguai tem as suas leis e cada nação é soberana. Obviamente, existem conhecimentos que são universais e que serão aproveitados. Existem uma série de instituições que fazem a equiparação curricular do que você estudou no Brasil e o que você pode fazer nos Estados Unidos. Busque essa informação, comece a trilhar esse caminho. Eu sempre digo que muitas vezes, em algumas profissões, nós temos algumas disciplinas ou atividades extras que são necessárias de serem executadas para que você tenha um pleno licenciamento profissional. Agora, para conseguir colher o fruto, você vai ter que plantar, regar, cumprir essa trajetória para chegar no momento que você terá a possibilidade de exercer plenamente a sua profissão em território americano. Então a capacitação
e a educação é um ponto muito importante. Outro ponto extremamente relevante diz respeito às conexões, ao networking, porque você está em outro país e certamente você não vai ter uma rede de amigos, conexões profissionais e relações tão sólidas quanto você tinha no seu país de origem. Muitas vezes, no Brasil, para quem tem uma história de vida lá, basta uma ligação telefônica que uma porta se abre. No novo país não é assim. Infelizmente, você terá que começar essas conexões muitas vezes do zero. A grande vantagem é que, por ser um país acostumado com interações profissionais e interações internacionais, aqui nos Estados Unidos, o país é extremamente aberto para fazer negócios com estrangeiros. Existem vários grupos de networking e várias possibilidades de você começar a ter as suas primeiras interações profissionais. Agora, um conselho: se você sonha em morar fora, você já pode começar essas conexões através da sua própria casa. Existem várias ferramentas de conexões profissionais onde você pode se relacionar através da internet. Então, quanto mais cedo você começar, mais cedo você criará relações que permitirão que algumas portas se abram no futuro. Por fim, e não menos importante, acho que todos os aconselhamentos que nós demos aqui são sugestões extremamente relevantes, é estudar a língua do seu país de destino. Aqui no caso da América é o inglês. Quem tem a possibilidade de interagir em língua inglesa, naturalmente terá um mercado maior a explorar. E o ponto que eu sempre falo é o seguinte, principalmente o adulto ele tem muita dificuldade no inglês porque ele fica tentando ser preciosista, muitas vezes tentando falar inglês da mesma forma que ele fala português. E uma informação que eu darei aqui agora, e eu não quero decepcioná-los, é: dificilmente você falará inglês da mesma forma que você fala português, mas você pode conseguir se comunicar e comunicar bem. Até mesmo porque o português é sua língua nativa, o inglês não. Então é natural que ele não seja tão confortável quanto o português. Então a minha sugestão é: se exponha, leia, escreva, participe de eventos, fale, não tenha medo de errar. Eu sempre falo o seguinte: o americano, ele admira muito o estrangeiro que vem e tenta comunicar na sua língua, porque você demonstra respeito e demonstra que você está se esforçando. E em contrapartida, fazer uma breve crítica a nós brasileiros. Nós somos muito críticos, normalmente fazemos piadas, coisas do gênero. Mas quando um estrangeiro vai ao Brasil e começa a tentar falar português, ainda que fale extremamente mal, a gente fala: olha, o português dele, como é bom. Ou seja, porque nós também estamos admirando o esforço desse estrangeiro. Então, a minha sugestão é: se exponha, fale inglês, crie conexões, busque o melhor visto para você, se planeje financeiramente, entenda qual o caminho da validação profissional e atualize-se do cenário. O cenário econômico, político, legal, ou seja, faça esse para casa e certamente você terá boas possibilidades de ter uma imigração com pouquíssimas intercorrências. É natural que num processo de mudança de país algumas surpresas aconteçam, mas buscando a informação correta, com as pessoas corretas, tudo isso se torna mais fácil e faz com que essa grande jornada seja uma jornada prazerosa e divertida. Eu lembro quando eu tomei a minha decisão de migrar, a conversa que eu tive com a minha esposa foi a seguinte: se tudo der errado, a jornada vai ser maravilhosa. E o que eu posso dizer hoje é o seguinte: nada deu errado e a jornada continua sendo maravilhosa. Então, a nossa ideia aqui é compartilhar um pouco do que nós presenciamos dentro da Bicalho e um pouco do que eu vivi também como imigrante. Se gostou do vídeo, continue nos seguindo, inscreva no canal e compartilhe. Até o próximo.